Amigos, amigas, uma boa tarde para todos. É sempre com alegria que nós iniciamos as atividades públicas aqui no Centro Espírita Emmanuel. Nós possamos ter um encontro de muita paz, de muito amor e de muita fraternidade. Como foi dito, a proposta do nosso tema é falarmos sobre letargia, catalepsia e experiências de quase-morte, hoje usada também como EQM, nessa sigla, que se traz como referência este fenômeno da experiência de quase-morte. E quando nós estudamos esses conceitos à luz da doutrina espírita, nós observamos que, na verdade, não são fenômenos sobrenaturais, são fenômenos naturais, se nós compreendermos as leis que regem e que eles nos trazem, além de uma compreensão da realidade mais profunda do nosso mundo físico, nos trazem também profundas lições nos seus aspectos morais. E para nós iniciarmos a nossa conversa, nós lembramos lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele vai falar sobre a necessidade de termos a fé construída, alicerçada como uma casa sobre a rocha. A casa sobre a rocha pode vir a chuva, a torrente, o vento, o ciclone, e ela continua firme, forte e duradoura. Agora, quando nós construímos a nossa casa na areia, qualquer ciclone, qualquer chuva, qualquer torrente, qualquer vento, a leva embora. Então, para que nós tenhamos uma fé robusta, ela precisa estar bem alicerçada e, no nosso caso, sob a fé raciocinada. E o alicerce para essa conversa, nós temos que encontrar na existência de Deus, o Criador do universo, eternamente justo e bom, e que, além de ser o Criador das questões materiais, é também o Criador dos aspectos espirituais e morais. Então, Deus não é o Deus de uma religião, não é um Deus de um povo, não é Deus de uma tribo, não é Deus do nosso planeta. Deus é Deus do universo. Então, as leis criadas por Deus regem os fenômenos no mundo material, em todo o universo, e regem os fenômenos morais. E o Emmanuel, o nosso patrono, o nosso mentor, ele vai nos dizer assim, que nós podemos investigar todos os fenômenos do universo, no micro e no macrocosmo, e nós vamos encontrar na essência a grande lei que rege todos, que é amar ao próximo como a si mesmo. A lei de amor é a lei que sustenta o universo. E também compreender a nossa condição de espíritos imortais, gente. Falarmos que nós somos espíritos passando por uma experiência corporal e que nós encarnamos na Terra, nessa condição evolutiva, para espiarmos ou provarmos o nosso entendimento e a nossa evolução. Prova quer dizer fazer um teste para ver se aquele conteúdo que nós estudamos e exercitamos está realmente sedimentado, ou espiarmos, ou seja, resgatarmos aquilo que nós nos equivocamos e que não aprendemos bem ainda. Então, para entendermos o fenômeno de letargia, catalepsia e experiência de quase-morte, temos que compreender o nosso estágio evolutivo e o porquê que passamos ou estamos vivendo num mundo onde esse tipo de fenômeno ainda acontece. E muitos vão se deparar com esse conceito quando Allan Kardec vai estudar os fenômenos de emancipação da alma. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec usa este título, essa expressão como título, emancipação da alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Então nós, como espíritos, chamamos alma. E emancipação é o fenômeno de autonomia, de independência, de liberdade, de alforria. Quem lembra, a Alvorada pertencia a Viamão antigamente. A Alvorada se emancipou, ficou independente, teve sua liberdade, a sua autonomia, certo? Então, quando nós estamos encarnados, nós espíritos, nós alma, estamos sujeitos às leis da matéria mais grosseira. Nós não temos nossa liberdade total. Mas em alguns momentos da nossa vida, encarnados, na nossa existência biológica, nós temos momentos de emancipação da alma, de uma maior autonomia da alma como ser imortal.
No Livro dos Espíritos, Allan Kardec estuda lá embaixo, lá, no capítulo 8º da segunda parte, os fenômenos de emancipação, que são o sono e os sonhos, vistas espíritas de pessoas que já morreram, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia e mortes aparentes. Voltamos a dizer, né? Experiência de quase morte é um tema, uma expressão mais contemporânea. O sonambulismo, o êxtase, a dupla vista, entre outros tantos fenômenos. Então, esses são de emancipação da alma. Muitas pessoas confundem isso com mediunidade. Os fenômenos de emancipação da alma é o que nós chamamos de fenômenos anímicos, que é da nossa faculdade. Nós somos um espírito, então nossa alma ela tem faculdades que podem se desenvolver. Médium é aquele que é o intermediário do espírito. Então, quando eu estou aqui no Emmanuel em Viamão, eu entro em transe e de repente eu começo a ver coisas que os meus olhos físicos não alcançam. Eu começo a ver, por exemplo, que está pegando fogo num prédio lá no centro de Viamão. Mas como é que eu estou vendo lá se eu estou aqui? Eu estou vendo com os olhos da alma. Esse é um fenômeno de dupla vista ou clarividência. Não é mediúnico. A não ser que algum espírito esteja me falando que está ocorrendo um incêndio. Se algum espírito me falar ou me mostrar que está ocorrendo um incêndio, eu sou o médium. Mas se eu estou vendo por mim, é um fenômeno anímico de emancipação da alma. Então, para ser médium, tu é intermediário, tu é o porta-voz, tu está comunicando o que um espírito está te falando. Sair do corpo, caminhar por aí e ver como é que é nosso lar, é um fenômeno de emancipação da alma. Fechou? Os conceitos? Então vamos ao primeiro deles, que é a letargia. Você pode colocar no Google, letargia, conceito, significado. Vai dizer assim, letargia, na visão biológica humana, é um estado de sonolência profunda e imobilidade, semelhante à morte aparente, com redução significativa das funções vitais. No entanto, a letargia é um fenômeno diferente da morte, podendo ser uma condição médica grave que requer atenção, ou até mesmo um estado de letargia lúcida, onde a pessoa está consciente, mas incapaz de se comunicar. A letargia pode ser confundida com a morte, mas ela é reversível. Muitos fenômenos que a gente vai estudar nos livros sagrados, que eram tidos como milagres, na verdade nós vemos que é um estado de letargia. A pessoa parece que morreu, mas ainda está viva. Tá? Por isso que surgiu o fenômeno do velório. As pessoas velam as outras não para se despedir do morto. Hoje, na verdade, a gente fala isso, né? Vou lá me despedir do morto. O morto nem está mais ali. Ali só está o corpo do morto. Né? Se eu quero realmente me despedir, eu me despeço aqui e aqui. Ó. Não importa onde eu estou. É aqui e aqui. Os velórios hoje parece que são mais um fenômeno social do que realmente pensando no bem-estar do desencarnante, né? Ou dos seus familiares. Então as pessoas velavam não no sentido de se despedir do morto, mas para ver se realmente tinha morrido. Porque antigamente, isso na Idade Média, inclusive, quando iam fazer as exumações dos cadáveres, percebiam que os caixões estavam arranhados por dentro, o corpo virado. Isso ainda acontece hoje. Percebiam então que aquelas pessoas tinham sido enterradas vivas. Aparentavam estar mortas, a ciência ainda não tinha evoluído, e enterravam vivas. Isso por fenômenos muitas vezes biológicos, como a gente viu. Às vezes a pessoa tomava alguns relatos, né? A gente não pode provar isso, fica no campo da hipótese. Mas que se usava determinados copos para bebidas na Idade Média e que eles eram feitos de um determinado metal que quando tu colocava bebida alcoólica criava uma reação e a pessoa ficava entorpecida. Parecia uma pessoa que estava morta. E enterravam a pessoa viva, só que ela estava com a aparência de morta. Então começava a velar para ver se realmente estava. Tanto que no século XVIII e XIX criaram os caixões de segurança. Enterravam as pessoas, colocavam um sino numa corda, para que se ela acordasse, ela ficasse puxando a corda, o sino tocasse e ela desenterrava ela. Porque a pessoa foi
enterrado no estado de letargia. Mas do ponto de vista espiritual, como é que se dá esse fenômeno? Allan Kardec vai nos explicar na questão 423 do Livro dos Espíritos. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, oculto, diminuto, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. Se voltou à vida é porque não havia morte. Rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao envoltório. Depois que a morte, gente, não volta mais. Ele arremata dizendo: desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Vamos tentar resumir isso. Sua vitalidade se encontra em estado latente. Se nós ficarmos trancando a respiração por 1 a 2 minutos, em média, tem gente que consegue muito mais e outros muito menos. Em média, a gente consegue ficar 2 minutos sem oxigênio até a gente perder a consciência. Média. Se tu ficar de 3 a 5 depois de perder a consciência, você já pode desenvolver danos cerebrais. Se tu ficar de 5 a 10, pode desenvolver danos cerebrais irreversíveis. Tanto que uma pessoa que tem parada cardíaca, uma das primeiras coisas a fazer é tentar botar o O2 para dentro, né? Para que ela fique com oxigenação no cérebro, para não haver morte cerebral. Certo? Agora tem estados de letargia que a pessoa fica 8 dias sem respirar. E volta normal. A pessoa chega a ter cheiro de podre, apodrecimento do corpo cadavérico, só que não atinge os órgãos vitais, a pessoa volta. Morte da pele, morte de tecidos, leve, e a pessoa volta. Então é um fenômeno muito interessante, que nós vemos, por exemplo, um famoso caso lá na Bíblia, tem vários casos, tá, gente? Em Viamão tem casos disso, tá? Em que fala da famosa filha de Jairo. Lembra da filha de Jairo? Marcos capítulo 5. Jesus dá a lição, né? Jesus está caminhando na cidade e de repente vem o Jairo, que é um dos chefes da sinagoga, e vem dizer: mestre, minha filha está muito doente em casa, por favor, vá lá para atendê-la. O senhor pode curá-la. E eles vão então até a casa de Jairo. Quando eles estão chegando no portão da casa, os servos do Jairo, né, os seus colaboradores, se aproximam e dizem: a menina morreu. Não está mais respirando, não tem mais batimento cardíaco. E o Jairo fica desesperado. Jesus entra na casa e diz: ela está dormindo. Morte aparente, sono, né? Está de sono. Todo mundo começa a meio que rir de Jesus, né? A zombar dele. Nós vimos ela. Eu vi que ela não está respirando, não tem batimento, ela está morta. Tu nem viu, como é que tu vai dizer? Jesus diz: ela dorme. Se aproxima dela e diz: Talita cumi, né? Criancinha, levanta. E a menina volta. Se tivesse morta, não volta. Porque Deus não derroga as suas leis. As leis de Deus são imutáveis. Morreu, acabou. A vida, aquela existência, acabou. Se Deus derrogasse a sua lei não era imutável. Sobrenatural não existe. Porque sobrenatural quer dizer além do natural. Se Deus criou toda a natureza espiritual e a natureza física, e o fenômeno ocorreu, é porque são leis da matéria que nós ainda, leis da matéria do espírito que nós ainda não conhecemos. Mas sobrenatural não existe. Milagre, no sentido de Deus derrogar a sua lei, não existe. Senão Deus seria bipolar, né? Hoje eu quero que tenha a lei da gravidade. Amanhã eu não quero. Hoje eu quero que tenha sol, calor. Amanhã eu não quero que tenha sol. Imagina? Não tem equilíbrio no universo. Só que se ocorrem esses fenômenos, é porque eles ocorrem por leis que nós não conhecemos. Jesus era tão grandioso, um espírito tão à nossa frente, que ele sabia como manejar esses recursos. Por isso que ele é nosso mestre.
Os fenômenos podem ser extraordinários. O que é uma coisa ordinária? Que nós fazemos todo dia. Todo dia eu levanto, eu escovo os dentes, eu como, né? Eu caminho. É ordinário. Extraordinário é que nós não vemos todo dia de uma forma comum, tão popular. Então, pode ser extraordinário, mas não sobrenatural. Certo? E a catalepsia? A catalepsia é um estado de rigidez muscular e imobilidade, no qual a pessoa fica presa em uma posição e pode parecer morta devido à redução dos sinais vitais. Pode parecer, tá? Mas permanece consciente e ciente do ambiente. É um sintoma de condições neurológicas ou psiquiátricas subjacentes, como a esquizofrenia ou doenças de Parkinson, ou pode ser causada por intoxicações e abstinências. Na época que Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, né, perguntou para os espíritos, muito desses conhecimentos e essas doenças nem eram ainda classificadas. Tá? Então, tem as questões biológicas, mas depois que tu descarta as questões biológicas e tu vê o fenômeno, tem influência espiritual no meio. Allan Kardec, então, nos apresenta uma diferença entre a letargia e a catalepsia, porque elas são bem parecidas, mas tem pequenos detalhes assim de diferença que nós vamos ver. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento. Então, perdeu o movimento, perdeu a sensibilidade, se caracteriza tanto quanto catalepsia e letargia, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Então, se a explicação que é de uma doença que tu tem, como falou ali do Parkinson, que pode ocorrer, é uma coisa. Mas tu não tem Parkinson, tu não tem esquizofrenia, tu não teve uma exposição a algum ambiente químico nocivo e te aconteceu, ó a espiritualidade no meio. Diferem uma da outra, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral, ou seja, a pessoa apaga total. É como se fosse uma morte aparente. E dá ao corpo as aparências de morte. Na catalepsia, ela pode ficar localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural, a catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Vamos entender essa parte final. A letargia, ela é sempre natural. Já a catalepsia, ela pode ser espontânea, ou seja, ela pode ser produzida por nós, né? Mas pode ser provocada, ou então, se a pessoa está em letargia, retirar ela da catalepsia, pela ação do passe, pela ação magnética. Vamos ver alguns casos para ilustrar isso. O primeiro deles é da Dona Ivone do Amaral Pereira. Particularmente, tenho um carinho muito grande por ela, porque ela foi mentora de um dos grupos mediúnicos que eu já trabalhei. Ela é uma médium que psicografou em vida, no século passado, inúmeras obras espíritas, trabalhou com Chico Xavier, foi amiga do Chico, ela era do Rio de Janeiro, mas também atuou em Minas Gerais, psicografou o livro Memórias de um Suicida, desencarnou em 1984, e ela que psicografou uma das maiores obras espíritas, que é Memórias de um Suicida. Tá? E quando ela era criança, isso ela escreveu no livro Recordações da Mediunidade. Ela tinha 29 dias, bebê, 29 dias. Ela teve uma crise de tosse, sufocou e foi considerada morta. Chamaram o médico em casa, o médico analisou, a menina faleceu com 29 dias. Foi um choque para a família, né? A mãe ficou arrasada. Mas as tias, a avó, começaram a preparar o velório. Naquela época o velório era em casa. Colocaram na sala, faziam as rendinhas, era tudo uma... Botava a criança no caixãozinho, botavam flores, rosas, ornavam a criança como se fosse um anjinho. E assim ficou velando durante o dia para ser enterrada no outro dia pela manhã. Passa-se as horas do velório, vai horas adentro, e a mãe começou a sentir um aperto no peito, dizendo: a minha filha não morreu. Mas não era que ele não morreu da rebeldia ou da negação, da não aceitação.
Era pelos canais, depois ela veio descobrir, né? Pelos canais da intuição. A minha filha não morreu. Enquanto os familiares e amigos estavam velando a criança na sala, ela foi para o quarto, ela era católica. Ela foi para o quarto e começou a fazer prece para Nossa Senhora. E disse, minha mãe, tu que é mãe vai me entender. Algo me diz que a minha filha não morreu. Por favor, me ajuda a entender essa situação. E começou a orar, a orar, a orar, a orar. Passou um momento de oração, ela voltou para a sala onde estava sendo o velório. E começou a ficar perto do caixão da criança, tocava a criança, fazia carinho nela, dando um passe, sem se dar conta. Dando um passe na criança, fazendo carinho, ou seja, tirando aquela carga fluídica negativa. Fazendo carinho na filha e pensando naquilo, orando para Nossa Senhora. De repente ela mexe na cabecinha da criança, como se fazia uma coroa de flores com espinho de rosas. Ela apertou as rosas, cravou um espinho, a criança chora, aos berros. Ou seja, ela estava no estado de letargia, / catalepsia, e por ação magnética da mãe, tirando aqueles fluidos, a criança retorna, o espírito volta. Se voltou, era porque o espírito não tinha deixado o corpo ainda. Mas por alguma questão fluídica, estava impedindo esse contato, foi a mãe aplicar o passe, como Jesus fez na criança, e ela volta. Só que a Dona Ivone, lembra que nós falamos sobre provas e expiações? A Dona Ivone, em encarnações passadas, ela cometeu vários suicídios. Quem leu a trilogia que ela psicografou, em que ela era uma das personagens, ela tinha uma dívida moral muito grande e encarnou para trabalhar na mediunidade e no espiritismo, na caridade, para sanar as dívidas do passado. Então ela interpreta esse fenômeno como se fosse um sinal de que ela deveria morrer para ela mesma naquela encarnação e se doar inteiramente pela causa espírita, pela mediunidade, por aliviar a dor do próximo. A vida dessa senhora, se vocês lerem, tem os livros ali, foi um rosário de lágrimas. Rosário de lágrimas, não que a mediunidade faça isso, mas que ela teve que se privar de muitas coisas que nós gostamos de fazer para poder resgatar as faltas que ela teve no passado. É uma história belíssima, gente, e serve como bons sinais de alerta na nossa trajetória. Outro caso de catalepsia é o caso do Divaldo Pereira Franco, em que Divaldo já contou isso em várias palestras e tem vários livros dele, mas o mais recente é a biografia que a Ana Land fez sobre o Divaldo, que virou filme depois, e que o Divaldo era menino na Bahia, e o irmão mais velho dele, né, um dos irmãos, né, eram 13 irmãos, teve um aneurisma no meio da rua e morreu. E o Divaldo foi ver aquela cena e simplesmente entra em choque. Fica em choque. Quando o irmão estava sendo velado em casa também, o Divaldo menino, a mãe, imagina a mãe arrasada, né? Vendo um filho ter que velar em casa do nada, uma morte repentina. O Divaldo menino sentado na cadeira, lá do caixão. A mãe, tá, Divaldo, vamos levantar. Ele não conseguia, ele caía. E a mãe, meu Deus, meu filho morreu, agora essas esquisitices desse aqui, né? Ela puxava e ele caía. Mãe, eu não consigo, minhas pernas não mexem. Ele achou que ele estava bobice de criança ou estava traumatizado, né? Mas ele ficou meses sem conseguir caminhar, ficava na cama. E os médicos analisavam e ninguém achava causa para aquela paralisia nas pernas. Até que um dia uma das irmãs fica sabendo que tinha uma médium espírita na cidade e disse, vamos tentar, eles eram católicos fervorosos, né? Vamos tentar chamar essa senhora, quem sabe ela ajuda, né? E a mãe desconfiada, tá, vamos, né? Pelo meu filho, vamos lá. E a médium chegou, na primeira coisa disse, ele não tem nada. E o Divaldo, criança, disse, mas peraí, eu vou tomar uma surra da minha mãe. Ela acha que eu estou mentindo. Não, eu tenho sim, eu não consigo caminhar. Ele, não, meu filho, tu não tem nada de doença, é o teu irmão. Como tu é médium, sem saber disso, tu é médium, tu tem essa sensibilidade, o teu irmão ainda não se desligou, ele está próximo de ti, e isso é o reflexo dessa ligação fluídica. Ela foi lá, aplicou um passe nele, desligou esses fluidos, ele estava em catalepsia nas pernas, as pernas com fluidos sem se mexer, ela tirou no passe aqueles fluidos, ele voltou a caminhar. Isso é catalepsia, perda momentânea de um dos membros em pequeno ou grande porte.
Outro tipo de catalepsia que a gente pode colocar alguém é quando um magnetizador, um médium passista, começa a magnetizar uma pessoa e coloca ela em transe sonambúlico. A pessoa parece que está dormindo. Alguns aqui estão dormindo, né? Está dormindo, sim. Mas lembra que falou que a catalepsia a pessoa está consciente? Está dormindo, mas está consciente? Então ele está aqui, parece que está dormindo, o espírito sai do corpo, né? Ele sai do corpo, a alma sai do corpo, e começa a falar, olha, eu estou vendo lá o Rodrigo, ó. Ah, o Rodrigo parece que está com alguma coisa no estômago. Ah, estou vendo lá a Vera, ó, a Vera parece que tem uma coisa no coração. Porque não é ele vendo com os olhos da carne, com os olhos do espírito. Era o que o Chico Xavier fazia. Alguns amigos, pelo menos, narram isso, né? Que o Chico ficava lá na casa espírita, sentadinho à mesa, né? Daí quando alguém ia falar com ele, ele já sabia até o CPF da pessoa. Entre aspas, né? CPF não, eu quero dizer que ele sabia bastante coisa sobre a vida da pessoa, sem ter falado com eles. Como é que era isso? O Chico ficava ali, psicografando, o corpo ficava, a parte mecânica. Ele saía do corpo e começava a auscultar todo mundo. Ah, esse aqui é o Gerson, lá de Viamão. Ah, tá, a Silvana lá do centro, tá? A dona Cleni e o seu Francisco lá de Santo Ângelo. E assim, daí quando a pessoa chegava para falar com ele, ele já sabia quem tu era. O Chico conseguia se colocar em estado cataléptico por conta. A mediunidade dele, né? Então o sonâmbulo tem isso. Só que há outros tipos também, como a hipnose. A hipnose, eu presenciei isso na escola, tinha um professor que fazia hipnose na escola. Ele colocava uma cadeira virada para cá, o encosto, a outra para lá, ele hipnotizava um aluno, colocava o aluno a cabeça num lado, as pernas no outro, ou seja, ficava sem nada de apoio. Tenta fazer isso por conta, não consegue. Ele botava as duas mãos, empurrava e o durim, catalepsia. Só que daí por indução hipnótica. E eu já vi também um magnetizador lá do Nordeste, ele veio aqui para o Rio Grande do Sul, e ele fez uma sessão de magnetismo. Ele pegava o teu braço e ele começava a magnetizar, sem fazer indução hipnótica, para não dizer que é a mente, né? Ele ficava assim, ó. Daqui a pouco tu sentia, gente, era como se tivesse uma madeira aqui debaixo, teu braço não mexia. Não mexia. Pessoas que não caminhavam há meses, anos, senhoras, até umas obesas, ele dizia, mas tu não está doente. Fisicamente. Ele magnetizava a pessoa saía de lá. Ela entrou de cadeira de rodas, ela saía caminhando. Isso é milagre? Lei do magnetismo, que a gente não conhece, a gente não estuda, né? E acha que é milagre. Como antigamente, se eu falasse com alguém por telefone, achavam que é milagre. Quando o Grambel apresentou o telefone a primeira vez, achavam que ele era ventríloco. Na cabeça das pessoas, o que? Era um milagre. Não, gente, é a lei da física. Lei criada por Deus, que nós não conhecemos ainda. Bom, e os fenômenos de quase morte, ou também os fenômenos de saída do corpo, como alguns usam, né? Esse livro, A Ciência da Vida Após a Morte, é um livro de pesquisa, gente, lançado por uma editora internacional, são pesquisadores, sobre diversos fenômenos chamados de experiências fora do corpo, de mediunidade, né? Um catálogo, vamos dizer assim, internacional, e eles estudam, um desses fenômenos é o de experiência de quase morte, de pessoas que foram consideradas mortas ou ficaram em estado de morte artificial por algum procedimento cirúrgico, e eles falaram que saíam do corpo e chegavam a ver o que acontecia ao redor. Alguns casos, por exemplo, a pessoa teve, como é que se diz, aquelas paradas cardíacas hipotérmicas. A pessoa ia fazer uma cirurgia de um aneurisma, eles tinham que colocar inatividade cerebral, o coração parava, botavam fones de ouvido e fechavam os olhos da pessoa com fita micropore, né? Ou seja, os sentidos dela eram impossível de captar o que estava acontecendo em torno. A pessoa voltava e dizia exatamente o que havia acontecido. Algumas pessoas eram cegas e relatavam. Por que a gente diz isso, gente? É mais uma prova, é mais uma evidência de que a mente não está presa ao cérebro. O cérebro é o instrumento da mente.
Ou seja, a mente é o espírito. No momento em que se compreende isso, gente, a nossa perspectiva de vida muda. As pessoas que passam por esses fenômenos dizem que a consciência fica mais aguçada durante o fenômeno e que eles mudam drasticamente os seus valores morais. A vida tem outro significado para elas. Falar hoje sobre a vida após a morte, gente, que a consciência não está presa ao corpo físico, porque como é que eu consigo perceber o que está acontecendo se meu corpo está inerte, no sentido do que a gente chama de percepção sensorial? Como é que tu percebe? Se tu não está vendo, ouvindo, falando, sentindo o cheiro e o tato, como é que tu percebe? Porque a consciência continua lúcida, mesmo o corpo estando em inatividade total, não tinha onda cerebral. Não tinha onda cerebral. Então, falar sobre isso, falar sobre a imortalidade da alma e que a consciência não está presa ao corpo, não é uma questão de religião, não é uma questão de crença, hoje em dia. É questão de estar bem informado ou não. É uma questão de estar bem informado ou não. Vou fazer uma associação, tá? Falar que você é somente um corpo físico e que morreu, acabou, é a mesma coisa que acreditar que a Terra é plana. Hoje em dia, é falta de informação. É falta de informação. Tá? Mas vamos pensar assim, porque a gente fala mais nesse aspecto técnico, mais conceitual. Tá, mas e o que isso faz que a minha vida fique melhor, gente? Eu vim aqui na casa espírita para ser consolado e estão me falando de letargia, de espírito, de corpo que não... né? O que isso tem a ver com a minha vida no dia a dia? E o exemplo é o próprio Cristo. Lembram da passagem de Jesus e Lázaro? Mais um caso de letargia / catalepsia, né? E daí, então, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, vão ao encontro de Jesus e dizem assim: Mestre, aquele que tu amas está doente. Vem ter conosco. Então, primeira lição para a gente pensar, né, pessoal? Sempre quando a gente tiver com algum problema, não vamos esquecer que sempre alguém está intercedendo por nós. Sempre vai ter uma Maria, uma Marta, um centro espírita, alguma instituição de religião, seja qual for, que a gente pode buscar auxílio para interceder por nós. É? Jesus então vai até o encontro, mas Lázaro já era considerado morto. Jesus se depara no túmulo, né? Na época eles eram cavados numa rocha e botavam uma grande pedra no meio. Jesus diz então: tire a pedra. O que a pedra representa? O obstáculo, né? Daquele que está na treva, na ignorância, na morte. A morte que é aquele que está distante da luz espiritual. Tem pessoas que estão vivas biologicamente falando, mas já são mortas. Tu vive para comer, para dormir, para transar, para fazer as tuas questões biológicas, só para sobreviver, para gastar dinheiro, mas e o teu sentido da vida, teus valores espirituais? Tua essência, onde é que está? Tu pode estar vivo biologicamente, mas moralmente e espiritualmente já está como Lázaro. Esse é o símbolo. Então, a luz do espírito não conseguia penetrar onde Lázaro estava. Era necessário retirar a pedra. Os obstáculos que fazem com que a pessoa alcance a espiritualidade. E a gente percebe que assim Jesus também se utilizou de companheiros, né? Sempre tem alguém nos ajudando. Sempre tem um espírito amigo, um anjo da guarda, que nos ajuda a tirar a pedra. Daí logo depois que Jesus tira a pedra, ele diz: Lázaro, levanta. Dentro do túmulo ele fala: Lázaro, levanta. Ou seja, o mestre... Jesus está conosco. A pergunta é: Lázaro estava com Jesus? Então ele te faz o convite. Gerson, levanta. Gerson, eu estou abrindo a porta da casa espírita. Estou retirando a pedra. A porta é a pedra, estou retirando. Levanta e vem. Estou te fazendo o convite. Mas quem tem que levantar é tu.
Porque a gente sempre diz, tu pode pedir para os espíritos te ajudarem a parar de fumar, a parar de beber. Eles vêm te apoiar, vêm te ajudar. Mas quem tem que soltar o cigarro é tu. Isso eles não vão fazer por ti. Eles não vão pegar o cigarro e tirar do teu dedo. Quem tem que fazer é você. E logo depois ele diz, quando Lázaro sai, ou seja, saiu da sombra e veio para a luz, mas as pessoas eram enterradas, eles eram tipo uma múmia, né? Eles eram atados em faixas. Daí Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, retira esses laços que ainda prendem ele às questões inferiores. O orgulho, o egoísmo, o medo, o apego. Ele começou a vir para a luz, mas ele ainda não está 100% desapegado. Então vamos ajudar a tirar essas faixas. É o que a gente tenta fazer aqui. Cada um tentando tirar a faixa do outro. Cada um tentando tirar a faixa do outro. Quando a gente faz uma palestra, a gente está tentando tirar as faixas, né? Os espíritos nos inspirando tentam tirar as nossas faixas, para tentar falar para os outros, para tentar tirar essas faixas. Quando a gente toma o passe, mesma coisa. Quando a gente vai pegar um livro, mesma coisa. Tirando as faixas. E o Emmanuel, e aqui nós encerramos, lá no livro Consolador, questão 317, os amigos do Chico Xavier fazem essa pergunta para o Emmanuel, né? Como é que a gente pode entender esse fenômeno de Jesus e Lázaro? E o Emmanuel, espírito, diz assim, o episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem, testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade do seu sepulcro de misérias. Humanidade a favor da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas, ressuscitando-a para o sol da vida eterna nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Então, assim como a Dona Ivone falou, que aquele fenômeno dela de catalepsia / letargia era como um símbolo que ela deveria morrer ou ressuscitar para essa nova encarnação, para uma nova vida, a passagem de Lázaro não é só para quem passou pela letargia ou pela catalepsia ou experiência de quase morte. É para que todos nós possamos ressuscitar agora para essas verdades espirituais. Tirarmos as pedras, as faixas, contarmos, nos permitirmos que os nossos amigos nos intervenham na nossa vida para que a gente possa se modificar. Por isso que o nosso Chico Xavier e o nosso Emmanuel, quem não sabe, o Emmanuel, que dá nome à nossa casa, é aquele cavalheiro ali, ó, mentor de Chico Xavier, responsável por toda a produção literária e psicográfica do Chico. O Emmanuel, que está sendo um filme, está sendo construído agora baseado na vida dele, que ele narra nos livros, né? E que numa das encarnações ele foi, quer dizer, em mais de uma encarnação ele foi um padre católico, por isso que ele fala tão bem do Evangelho, mas à luz do Espiritismo, né? Eles nos trazem aquela máxima, apesar de ninguém poder voltar no tempo e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Ressuscitar nesse sentido. Renovar, recomeçar, reconciliar. Isso nós podemos fazer todo dia. Eu não consigo voltar no tempo e fazer um novo começo. Mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Sempre há tempo de recomeçar. Que esse encontro tenha sido recomeço para muitos de vocês, como sempre é para nós. Obrigado pela atenção e retornamos a palavra para a Jane.